Olá, amigos do Facebook, amigos do YouTube, Dirceu, novamente aqui falando com vocês, gravando hoje um pouco mais tarde, porque esperei as notícias de todo dia, e novamente 3 pautas rápidas. Hoje eu quero ver se o nosso vídeo fica muito curto. A primeira pauta é falar um pouquinho sobre Uberlândia e a evolução dos casos em função do fechamento, do lockdown, para que todos consigam acompanhar, né? A segunda pauta é basicamente lockdown, tanto em Uberlândia como no Brasil e no mundo. E a terceira pauta é um pouquinho sobre STF, as decisões todas e também a entrega do pedido de impeachment do senador Cajuru. Tá ok? Vamos lá? Quero convidar todos a seguir-me no YouTube, minha página, meu canal Dirceu Lacerda Filho. Embaixo aqui vai ter o link para que vocês acessem. Então vamos lá. Primeira pauta, eu queria falar um pouquinho sobre os números de Uberlândia no que se refere à evolução, né, do vírus aqui na cidade. Eu tenho acompanhado muito de perto os números de óbitos, os números de novas infecções, os números de internados e, infelizmente, eu venho dizer para vocês aqui o seguinte: hoje é o 31º dia do fechamento da cidade pelo prefeito, né? O lockdown e a lei seca, né? Então tem 31 dias hoje. E, assim, podemos olhar esse copo pelo lado cheio, pelo lado vazio. Vamos olhar o copo, né? O que tem acontecido? Nenhuma evolução, nem involução. Os números se mantêm os mesmos de antes do fechamento da cidade. Então, média de óbitos, lá de fevereiro, 22 de fevereiro, foi quando foi implantado o fechamento, era de média de 22 óbitos por dia. Hoje, o número é o mesmo, 22 ou 23 óbitos por dia. A mesma coisa acontece com o número de infectados, né? Diariamente, a prefeitura divulga o número de novos infectados. Então, todo dia, as UAS e o meio de saúde recebe novos infectados e computam isso, né? Então, naquela época, 22 de fevereiro, o número era parecido, com 400, 450 novos casos por dia, e hoje a mesma coisa, 450 novos infectados todo dia. O que eu quero dizer com isso e fazer a comparação rápida, como eu tenho feito em outros vídeos. Por enquanto, o fechamento, lockdown, lei seca, não adiantou em nada. Os números continuam os mesmos. Alguns podem dizer assim: puxa, mas diante dessa nova cepa, ainda bem que não está subindo, que não estão subindo os números de óbitos e novos infectados. Puxa, mas se a cidade está fechada, né, não estão havendo aquelas criticadas aglomerações de noite, de festas clandestinas e bares, puxa, era para ter caído. Então, esse nosso sacrifício, o sacrifício do povo uberlandense, em estar fechado dentro de casa, não tem jeito, não aconteceu nada de diferente, era para ter caído esses números, e não aconteceu. Então, vai a pergunta aqui, para variar, né, para o senhor prefeito: e aí, senhor prefeito, o senhor já descobriu e já consegue nos dizer, eu estou te cobrando alguns dias, né, o senhor já descobriu e consegue nos dizer aonde é que as pessoas estão se infectando? Porque, pelo jeito, pelos números, pela falta de alteração nos números, não era nas festas clandestinas, nos bares, nos restaurantes e talvez até mesmo no comércio, né? Que está hoje fechado e os números se mantêm os mesmos. Então, senhor prefeito, eu já teria investigado e tentado achar, em função de tudo que está acontecendo, do fechamento, ficou mais fácil,
de entender onde as pessoas estão se infectando. Será dentro de casa? Será no ônibus, no transporte? Mas, pô, está tudo fechado. Será que os ônibus estão mais vazios? Será que o terminal de ônibus, também os terminais, né, estão mais vazios? Então, senhor prefeito, essa é função sua. Eu gostaria que o senhor nos respondesse. O senhor já implementou alguma investigação séria sobre isso? Ou não? Está só correndo atrás do rabo, atrás de tentar só fechar a cidade e deixar as pessoas sem trabalhar, perdendo seus empregos. E olha, senhor prefeito, vou avisar uma coisa para o senhor. Não sei se o senhor sabe. Com tudo fechado há um mês, a arrecadação da prefeitura vai cair. Vai cair. E aí, como é que vão ficar as contas públicas? E aí? Não está adiantando nada, né, senhor prefeito? Os números continuam os mesmos. E aí? Ok, senhor prefeito? Estou aguardando a sua resposta. Amigos, vamos lá. Puxando um gancho no mesmo assunto, vocês provavelmente ouviram esses dias que lá na Alemanha, a chanceler alemã, a Angela Merkel, ela havia sido influenciada para fechar num lockdown muito severo o país inteiro, por ocasião agora de Páscoa e tudo mais, na próxima semana. Só que há alguns estudos, que lá provavelmente, diferente daqui, eles fazem, né, alguns estudos. Sabe o que aconteceu lá? Os estudos identificaram que não valia a pena fazer lockdown. Não justificava, não tem números que justifiquem o lockdown na Alemanha. Então, com muita coragem, e olha que a Angela Merkel, ela não tem nada de muito democrática, ela está muito mais para socialista do que para democrática ou conservadora. Ela teve a coragem de ir a público e dizer, olha, amigos, não vai ter lockdown severo. Lockdown foi comprovado que não funciona e nós não vamos fazer. E aí eu publiquei essa semana no Facebook, não sei se vocês viram, né? Eu queria que o nosso prefeito e o nosso governador fossem tão homens, tão fortes, como a Angela Merkel lá na Alemanha, que teve coragem de se assumir e dizer que a coisa realmente não funciona muito bem. Ainda nessa linha, não sei se vocês também viram, anteontem, o presidente do Conselho Federal de Medicina, o senhor Mauro Ribeiro, ele em entrevista a várias redes de televisão, mas em especial a Jovem Pan, que eu gosto muito, a entrevista dele foi muito esclarecedora e ele disse que não há comprovação científica de que lockdown funciona. Como também não há comprovação científica que funciona. Então, assim, ninguém sabe de nada, isso não é científico. E os governadores e prefeitos estão impondo isso para a gente por achismo. Então, quem está dizendo isso é o Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina. E aí, senhor prefeito? Mais uma vez eu vou perguntar para o senhor. Tem estudo? O senhor fez algum estudo científico ou algum estudo com números para poder implementar um lockdown aqui na cidade? Ou foi no achismo? Eu acho que o senhor andou achando alguma coisa, porque está provado pelos números que não funciona, né? Bom, o Dr. Mauro Ribeiro, desculpe, eu vou repetir, presidente do Conselho Federal de Medicina, também fez uma afirmação. Não é qualquer um que está falando isso, gente. É o presidente do Conselho Federal de Medicina. O cidadão está dizendo que também não há comprovação científica de que o tratamento precoce funciona ou não. Entendam bem, não há comprovação científica de que funciona ou não. Alguns vão dizer, claro que tem, Dirceu. Imagina, está cheio de estudo dizendo que não funciona. Pois é, amigos, está cheio de estudos dizendo também que funciona. E aí, quem tem razão? Então, o Dr. Mauro, que nem sou eu,
está dizendo aqui que, na verdade, não há comprovação. Uns dizem que sim, outros dizem que não, então não adianta a gente ficar se acusando, brigando nas redes sociais, porque eu acho que funciona, acho que não funciona. Amigos, a gente não sabe, então não afirmem, não tem como afirmar. O que tem que fazer é, quem quer usar, usa, quem não quer usar, não usa. Simples assim, estamos numa democracia. Inclusive essa democracia devia servir também, para que nós não fôssemos obrigados a ficar em casa trancados. Ainda mais sabendo que, pelos números aqui, e pelo que muita gente no mundo, né, a chanceler alemã, o Dr. Mauro Ribeiro está dizendo que não há comprovação científica. E aí nós estamos perdendo nossos empregos, perdendo a chance de viver, de sair, de conviver, por uma coisa que não tem comprovação. Então, assim, o que nós vamos fazer? Qual que é a nossa opção? Vamos lá. Alguns jornalistas já estão até defendendo a desobediência civil. Eu vou ser franco com vocês, eu não acho que seja um bom caminho, porque nessa hora os mais humildes, os mais fracos vão tomar pancada na história. Então, se você resolver abrir o seu comércio sem ter uma ordem de alguém, uma ordem judicial, vai tomar pancada. Eles vão lá, vão fechar, e assim, o cidadão que vai lá fechar, que talvez seja da polícia militar, vai dizer, meu amigo, eu estou cumprindo ordens. Então não tem opção. Agora, olha só o que aconteceu essa semana em mais uma cidade onde a justiça decidiu pelos trabalhadores. Não sei se vocês têm acompanhado, mas em Araraquara, o prefeito é o Edinho Silva, aquele que era ministro da Dilma, ministro das comunicações da Dilma. Edinho Silva, ele é prefeito de Araraquara, já no segundo mandato, ele foi reeleito agora, gente. Bom, o lockdown que ele implantou em Araraquara é um dos mais severos do Brasil. Das cidades que estão em lockdown, o de Araraquara chegou a fechar supermercados. O supermercado só podia entregar mercadoria por delivery. Então, assim, foi muito radical. E o que aconteceu lá, e que eu adoraria que aqui em Uberlândia acontecesse. E eu estou pedindo isso há muito tempo, estou cobrando isso já há algum tempo. Quem me acompanha no meu Facebook e no Instagram sabe que eu já cobrei isso várias vezes. Mas lá em Araraquara, a Associação Comercial Industrial de Araraquara, que seria aqui em Uberlândia a ACIUB, lá a associação se uniu e reivindicou e solicitou judicialmente a abertura do comércio, contrariando o lockdown do senhor prefeito, por ser inconstitucional aquele decreto. Sabe o que aconteceu lá? A justiça autorizou. Araraquara vai voltar a abrir, provavelmente agora, ou no final de semana, ou na segunda-feira. A pedido de quem? Do maior interessado, meus amigos, que seria a associação comercial. Aqui em Uberlândia, a nossa associação comercial é presidida, e olha, com uma pessoa que eu respeito muito. Eu nem vou falar o nome para não comprometer, mas é uma pessoa da indústria, um cara que já está há muitos anos na indústria. Uma indústria que funciona bem aqui em Uberlândia, ela hoje vende produtos nacionalmente. Então é um cara que deveria, na minha opinião, ir a favor do seu associado, porque ele é o presidente da ACIUB hoje. E eu não vejo a ACIUB se colocar do lado do comerciante ou do industrial. Eu pergunto, e se alguém souber, por favor, me responda. Vocês ouviram algum tipo de ação da ACIUB em prol dos seus associados? Eu não ouvi nada. Não ouvi nada. E não seria uma obrigação da ACIUB defender o associado e não ficar
Em cima do muro e ao lado do prefeito? Por questões talvez políticas? O que vocês acham sobre isso? Bom, eu tenho cobrado isso já há algum tempo sem respostas, né? Eu sou só um coitadinho do povo, como nós todos, que eu sou autônomo, estou praticamente um ano sem trabalhar, fazendo um bico daqui, um bico dali, porque nós temos pandemia e está todo mundo apavorado, com medo, está todo mundo em pânico e ninguém trabalha e eu estou nesse embalo, né? Não consigo trabalhar porque a minha atividade ela é muito voltada à atividade de quem trabalha à noite, né? E à noite está tudo fechado. Para quem trabalha com eventos, as pessoas de evento estão há um ano sem trabalhar. E é uma classe grande. Tem classe de seguranças, de músicos, de garçons. Nossa, é imensa essa classe que está um ano sem trabalhar e está tendo que se virar que nem doido para conseguir algum dinheiro para comer. Ok? Ufa! Seu prefeito, vamos abrir a cidade, seu prefeito. Deixa de ser teimoso, meu amigo. Lockdown não adianta. Ah, mas você vai ter que falar lá com o governador? Seja homem, que nem foi a prefeita aqui de Uberaba. Ela peitou o governador e a cidade lá está aberta. E eu vou trazer os números de Uberaba no próximo vídeo. Só para o senhor ver como lá aberto os números continuam também iguais. Não mudou. Mas aqui não, aqui está tudo fechado e está da mesma forma. Ufa! Bom, vamos lá, rapidinho ao segundo tema. Esse é rápido. Dia 14 agora de abril, dia 14, o STF vai julgar pelo pleno, né? Pelos 11 ministros, a decisão do ministro Fachin, que de forma individual anulou as condenações do Lula no que se refere ao triplex, né? Então, dia 14 agora, nós vamos ter o pleno reunido para tomar uma decisão. Rapidinho, eu quero comentar com vocês e pedir para que todos façam o máximo de pressão nas redes sociais, onde for. A nossa arma é a rede social. Então, vamos fazer pressão. Por quê? Não é pelo Lula. Quer dizer, também é pelo Lula. Porque será que tem alguma dúvida que esse cara é um ladrão, corrupto, sem vergonha, picareta? Se alguém tiver essa dúvida ainda e quiser conversar comigo, eu conheço o Lula, acompanho o Lula, desde a época que ele nem era presidente ainda do Sindicato dos Metalúrgicos lá em São Bernardo do Campo. Eu morei em São Bernardo do Campo, eu era vizinho do sindicato e eu acompanhei aquela peste politicamente, a vida dele, eu acompanhei de cabo a rabo. Eu conheço tudo da vida daquele cidadão. E eu cansei de avisar os meus amigos para não votar no picareta, para não votar no cidadão lá em 2002, porque não ia cheirar bem. Bom, não adiantou nada, elegemos o raio do Lula 2 vezes, elegemos a picareta da Dilma 2 vezes, né? E depois disso é que nós fomos perceber que o cidadão era muito mais que um picareta. Ladrão, corrupto, sem vergonha, enriqueceu até a tampa. Enriqueceu ele, os filhos, enriqueceu as empresas, né, as construtoras, maiores construtoras do Brasil, enriqueceram mais ainda e enriqueceu um monte de gente que estava ali, né, corrupta do lado dele. Bom, o assunto não é o Lula. O assunto, na verdade, é a decisão do Fachin de cancelar aquele processo que o Lula foi investigado pela Lava Jato, que é o projeto lá do processo do triplex, e que foi validado por N juízes, validado por várias instâncias, e agora o Fachin, né, assim, do nada,
E nada suspeito, né? O Fachin não é nada suspeito, foi lá e cancelou. Simplesmente decidiu que Curitiba não era o lugar adequado para julgar o Lula. Que o lugar adequado é Brasília. Então cancelou tudo só por causa disso. E as consequências, meus amigos? As consequências são catastróficas. Porque ele não cancela só o Lula. Ele cancela um monte de gente envolvida naquele processo e um monte de ações, um monte de investigações que foram feitas pela Lava Jato, um monte de dinheiro que era roubado e foi restituído. E aí vem no embalo todos os outros montes de ladrões, que vão pedir a mesma coisa para o STF. E aí o STF vai negar para o Cunha. Vixe, tem tantos que dá até medo de falar aqui. Então isso vai virar um efeito cascata, onde os bandidos vão ser todos inocentados. Ou se não inocentados, vão conseguir a mesma coisa que o Lula fez, e os casos deles, obviamente, vão prescrever nessa nossa nova política, nesse novo nosso STF e tudo mais. Então vamos fazer pressão, muita pressão, para que dia 14, deixa eu só confirmar a data aqui, é isso mesmo, 14 de abril, o Pleno vai se reunir. Então nós temos quase 15 dias para fazer muita pressão, muita pressão. Não só no STF, mas nos senadores, nos deputados. Vamos pôr fogo, porque se o plenário mantiver essa anulação, primeiro o Lula vai ficar elegível. Eu até acho que esse não é um grande problema. Quer dizer, minto, é um enorme problema. Eu vou dizer por que eu acho que não é. Porque eu acho que o Lula, se disputar com o Bolsonaro, ele perde. Só que o grande problema é que o PT, essa esquerda mentirosa, horrorosa, vai arrumar um inferno no país. Eles vão incendiar o país para tentar reeleger o Lula de novo. E o nosso país vai entrar numa guerra. Não sei se vocês lembram, nas eleições de PT, as últimas, era uma mentirada, era uma invenção de um monte de coisa. Não, eu acho que dessa vez vai ser pior. Então, dá para cortar o mal pela raiz agora. Então vamos fazer pressão e vamos tentar. Gente, o último dos assuntos, esse era para ser rápido, né? Mas eu falei demais, não tem jeito. O senador Cajuru, hoje, entregou ao presidente do Senado o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E, como eu já havia dito para vocês, em entrevista à Jovem Pan, o Pacheco, né, que é mineiro, que é o presidente do Senado, ele havia dito lá na primeira resposta dele na entrevista de que não era prioridade. Bom, hoje a Jovem Pan entrevistou o senador Cajuru, que foi lá entregar. Então entrevistou depois da entrega. O senador entregou, além do pedido, entregou uma série de argumentos muito interessantes. O senador entregou o pedido junto com quase 3 milhões de assinaturas que foram obtidas por aquele abaixo-assinado realizado pelo Caio Coppola. Então, junto com o pedido, foram quase 3 milhões de assinaturas desse abaixo-assinado pedindo ao presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Pacheco, Rodrigo Pacheco, para que ele leve o pedido para que os senadores votem se querem ou não a instauração do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Diz o senador Cajuru que o presidente do Senado, Pacheco, diz que vê com bons olhos o pedido, mas que não é exatamente agora, tem que esperar um pouco acalmar a questão da Covid, porque ele está muito ocupado decidindo junto com o presidente da Câmara, o Lira,
todos esses fatores, então ele está muito ocupado para pensar agora no impeachment do Alexandre. Bom, amigos, nós também podemos fazer o que nós sabemos fazer, pressão. Nas redes sociais, vamos continuar tentando pressionar o presidente do Senado a instaurar, porque, na minha opinião, seria a melhor forma de intimidar esses ministros que estão meio que fora de prumo. Eles estão extrapolando seus poderes e, se continuar assim, nós vamos ter a nossa democracia e as nossas liberdades complicadas, porque eles estão decidindo coisas que estão indo contra a Constituição. Eu vou brincar aqui com vocês, eu até postei hoje no meu Face, se vocês quiserem entrar lá para ver. Eu encontrei aqui na minha casa a minha cartilha da época que eu tinha 5 anos, aquela cartilha que a gente aprende a ler e escrever, e eu tirei cópia e vou mandar amanhã 11 cópias lá para os ministros do STF, porque eu acho que lá eles devem ter muitos exemplares da Constituição. Aquele que a Rosa Weber entregou lá para o presidente no dia da posse, eu acho que era só uma delas, deve ter muitas lá. Eu acho que isso não falta lá no STF. Mas o que eu acho que falta lá é cartilha para esses ministros aprenderem a ler a Constituição, aquele livrinho e as leis. Porque eles não estão conseguindo ler direito aquilo. Tem coisas que estão escritas lá que até o menino de 2, 3 anos entende, mas eles não conseguem. Então eu vou mandar uma cópia dessa minha cartilha. É uma cartilha antiga, mas muito boa. Muita gente aprendeu a ler e escrever com ela. Então, assim, é uma brincadeira, mas eu acho que é isso que está acontecendo. Aqueles caras estão brincando de serem ministros. Então, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes seria, e tomara que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, perceba isso, tomara que ele perceba, apesar que eu duvido, porque eu achei ele muito ensaboado, achei ele aquele político mesmo, aquele que você pergunta uma coisa e ele te responde outra, horrível, trem horroroso, mas tomara que ele perceba que essa é a melhor forma para que o Brasil volte aos trilhos, porque o Brasil deu uma descarrilhada em função dessa turminha aí do STF. Então, se ele levar para frente esse pedido de impeachment, esses ministros, no mínimo, vão ficar preocupados. O pessoal do Senado tá de olho, eles estão ficando meio que encurralados, tem muita pressão da opinião pública. Então, assim, por mais que a gente chantageie os senadores, mas eles estão ficando meio que sem lado. Para vocês terem uma ideia, um número fácil de entender, até anotei aqui, são 81 senadores. Caramba. Bom, são 81 senadores com 27 com rabo preso. Então, assim, um pouco mais de um terço dos senadores tem algum tipo de probleminha lá no STF. Esse número, meus amigos, já foi muito maior. Antes das últimas eleições, esse número era quase de 50%. Então hoje nós temos aí 35%, 36% dos senadores com o rabo preso. Existe alguma chance. Se a coisa passar, pelo menos, mesmo que não impeachment, mesmo que não retirem o ministro de lá, mas já vai ser uma pressão. Os ministros já vão ficar preocupados. E aí, quem sabe, preocupados, eles comecem a colocar o Brasil nos trilhos novamente. Então também cabe um pouco de pressão, ou muita pressão, para que esse nosso presidente do Senado, mineiro ensaboado, liso,
talvez ele crie um pouquinho de vergonha na cara e coloque esse trem para andar nos trilhos. É isso, meus amigos. Fica aí a reflexão para todos. Tomara que o nosso país retome realmente esse rumo nos trilhos certos, porque a continuar dessa forma, se o Senado não fizer nada, infelizmente, o cheiro não é bom. Eu vou me esticar um pouquinho, vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Por que que o cheiro não é bom? Porque o presidente já está dando sinais de que, meus amigos, eu faço o que vocês quiserem, né? O meu exército é verde oliva e são vocês, o povo. Ele já está dando esse recado. Então, meus amigos, isso pode acontecer de forma ruim ou de forma muito ruim. É claro que nós, as pessoas de bem, não vamos sofrer tanto quanto esse povo aí, esses comunistas que querem tomar o poder, que estão fazendo todo esse estardalhaço, críticas ao presidente. Se o presidente não escova os dentes de manhã, pronto, já é motivo para detonar o cidadão, né? Politicamente, internacionalmente. E esse povo está influenciado, esse povo não adianta, a gente não consegue mudar a cabeça deles. E isso vai só piorar. Em piorando, o presidente vai ficando cada vez mais nervoso, e aí, meus amigos, as coisas podem acontecer de uma forma um pouco mais abrupta do que se fosse pelo Senado. Então, assim, existem algumas formas legais do presidente interferir no STF. Existem algumas formas traumáticas, mas leves mais ou menos. E existem formas, que é aquele artigo de 3 numerozinhos, que pode ser de forma mais abrupta. E digo mais para vocês, essa esquerda que quer detonar o presidente a todo momento para adquirir o poder, eles não vão desistir. Eles vão insistir. E o presidente tem 2 forças na mão. 2 grandes forças na mão. Uma delas é nós. Ele tem a opinião pública e 30% da população fechada com ele, nesse aspecto. Eu acho até que no aspecto de democracia, de liberdades, o presidente tem mais do que 50% da população. Tem uma boa parte que não gosta da figura dele, do jeito que ele fala, tem uma boa parte que está meio que influenciado pelos barulhos dos outros. Então assim, mas assim, eu acho que é mais de 50% hoje que está junto com o presidente se a questão for essa. E a outra força que o presidente tem, e amigos, podem crer, eu tenho visto aqui na internet, são poucos, mas alguns depoimentos de generais, gente do céu, teve um aí ontem, que o cidadão descascou a banana de forma explícita, muito clara. Eu postei, está no meu Facebook, se vocês quiserem ver, está lá na minha timeline, vocês podem ver. O cidadão ficou pelo menos uns 20 minutos descascando a coisa como ela será se o STF, essa esquerda, não melhorar. Então, esse pode ser o remédio amargo. Porque aí, se nós entrarmos novamente numa gestão militar mais dura, o país vai sofrer mais. Digo para vocês, nós, as pessoas de bem, nós não vamos sofrer tanto quanto os do lado de lá. Mas a economia piora, né? Tudo no país, a visão estratégica de mercado externo,
de bolsa de valores. Se for radical, a coisa fica feia. O país é ruim para o país, é muito ruim para o país, muito ruim para nós todos. Claro que se for com uma intervenção militar, mesmo que seja só leve, ela é ruim. Agora, tem uma outra forma que eu falei já nos vídeos passados, que é uma forma mais amena, que é a forma de tirar só alguns dos ministros. Bom, tá aí. Desculpe alongar, mas eu acabei falando, um assunto emendou no outro e é isso aí. Amigos, obrigado. Já é tarde. Eu não queria gravar tão tarde, mas como eu falei, eu fiquei esperando as notícias do dia. Essa notícia aqui de Araraquara, por exemplo, ela é fresquinha, peguei ela agora. Então, assim, vamos torcer. E também vamos fazer pressão para o nosso prefeito, gente. Né? Vamos para as redes sociais e vamos pedir para ele se explicar, pelo menos. Sabe, eu já falei para vocês que eu não sou contra o prefeito, eu gosto dele como prefeito em si, na área administrativa, mas assim, com relação ao Covid, à pandemia, eu acho que ele precisa melhorar muito, mas muito, muito mesmo. E nós estamos lidando com um assunto muito sério, um assunto onde morrem 22 pessoas por dia. Ele não pode, não deve ser tão negligente assim. Precisa ser mais corajoso, né? Precisa ser mais forte. E ele, como é aquele político também ensaboado, em cima do muro, ele não quer se expor, ele não quer colocar suas opiniões, ele só culpa os outros, ele culpa o povo, quando dá certo, ele colhe os frutos, quando não dá, ele culpa todo mundo, menos ele. Ele não tem culpa. Então, assim, falta coragem para esse prefeito, até mesmo para assumir que um tratamento precoce não mata ninguém, corre o risco de salvar muita gente. Ele tinha que estar apostando nesse tratamento precoce há muito tempo. Ele tinha que estar dando esse remédio de graça, depois das consultas médicas, com muito mais força. Tinha que ter apoiado os médicos, tinha que ter influenciado os médicos para isso. Porque o tratamento precoce não mata ninguém, salva muita gente. Um beijo a todos, me acompanhem lá, por favor, curtam lá o canal no YouTube, Dirceu Lacerda Filho, já esse vídeo vai estar por lá, já vou compartilhar ele por aqui. Daqui 2 ou 3 dias eu volto, indignado como sempre, com o nosso prefeito, com o nosso país, e dando a minha opinião, e torcendo para que a gente consiga fazer desse nosso Brasil um país melhor, para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. Um grande abraço e não se esqueçam de colaborar com quem está precisando. Se você pode, tire um pouquinho de tempo para encontrar alguém que está precisando de ajuda e leve lá 1 litro de leite, leve lá um conforto emocional, leve lá um conforto psicológico e contribua. Porque tenho certeza, meus amigos, que como eu, autônomo, tem muitos, mas muitos, que estão em situação muito complicada. Tudo fechado, sem emprego, sem condições de trabalhar, e as contas chegando, as contas já estão todas atrasadas, né? Mas o problema é quando falta comida, né? Às vezes pode faltar. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui que eu ainda tenho. Opa, cadê? Ó. Eu ainda tenho energia, não sei até quando, energia elétrica, que está atrasado. Então, assim, vamos colaborar, vamos poder ajudar as pessoas, tá bom? Grande abraço, beijo, obrigado por me ouvir e Dirceu Lacerda Filho no canal do YouTube. Até mais!